Hoje nós vamos falar sobre o ciclo de vida da ciência de dados, utilizando como fonte principal o artigo de Victoria Stolden. Victoria Stolden, ela é uma estatística, ela é uma estatística professora associada da Universidade de Illinois, dos Estados Unidos. Ela publicou esse artigo pensando numa abordagem disciplinada para os avanços da ciência de dados como ciência e conseguiu essa publicação numa revista bem importante, que é a revista Communications of the ACM, que seria Comunicações para a Associação de Máquinas de Computação, Association for Computing Machines, né? Uma revista bem respeitada e tem um fator de impacto bem elevado. Deixa eu pesquisar aqui pela revista, pelo fator de impacto dela, para vocês terem uma noção. 11.1, a gente vai encontrar inclusive essa informação lá no site da revista. O fator de impacto reflete mais ou menos o quanto as publicações de um veículo são mencionadas, são citadas em publicações de outros veículos em determinado intervalo de tempo, né? Então, o conceito de fator de impacto tem ganho muita importância nas ciências que versam sobre a qualidade de publicações, de veículos de publicação. Tem um artigo escrito por uma estatística que tem tido a necessidade de transitar para essa área que tem sido denominada ciência de dados, e com uma abordagem mais disciplinada. Aqui a gente vai ter chance de conversar sobre o ciclo de vida da ciência de dados, que se vincula ao ciclo de vida dos próprios dados. Os dados têm um ciclo de vida e a ciência de dados teria também seu ciclo de vida. A ciência de dados teria que ser vista como ciência. Aqui ela faz um apanhado geral sobre como é que acontece a adesão das universidades, como é que surgem os cursos sobre ciência de dados, quais têm sido as competências demandadas. Então, aqui a gente chega num nível de detalhe bem interessante para quem deseja ter uma visão geral sobre como é que seria esse ciclo de vida da ciência de dados. Um tema bem interessante de se discutir de verdade. Então, ela começa destacando que tanto a educação quanto a pesquisa têm promovido oportunidades para acelerar tanto a ciência quanto as descobertas, através de tecnologias que são baseadas em conjuntos de dados, tecnologias computacionais, né? Então, ela começa falando sobre como é que essa história recente tem sido construída e traz duas questões fundamentais para quem deseja promover novas pessoas que vão lidar com a ciência de dados. A primeira pergunta que ela traz é como treinar essa nova geração de pesquisadores e cientistas nesse mundo promovido por conjuntos de dados cada vez mais vastos, né? E numa frequência cada vez maior. E também como oferecer suporte ao uso dos métodos e processos que estão sendo entregues para realizar um avanço da pesquisa e suas descobertas. Basicamente, no artigo, ela traz essas duas questões principais. Então, ela destaca que existem ali cerca de 4 principais alternativas voltadas à promoção da ciência de dados. Quais seriam essas 4? Né? A primeira delas envolve um modelo em que cursos de ciência de dados promovem grau de formação a partir de departamentos ou faculdades que já existam em algum centro universitário, como, por exemplo, o Departamento de Ciência da Computação, e dele tem derivado cursos, diplomas, também voltados à ciência da área. Ela traz aqui como exemplo, né, que a Universidade do Sul da Califórnia,
que a Universidade de Carnegie Mellon, que é a Universidade de Illinois, elas aproveitaram, por exemplo, o departamento de estatística, assim como a Universidade de Stanford, para fazer o vínculo entre o curso de estatística e os cursos de ciência e dados. Inclusive, eles destacam que nessa abordagem acontecem passos inovadores, como, por exemplo, cursos online. Então, é bacana a gente se identificar na história, né? O curso de tecnologia em banco de dados meio que está indo nessa mesma onda da história recente dos grandes centros dedicados à ciência de dados, né? Então, aqui entre nós, a gente está promovendo, através de um curso online, uma graduação tecnóloga em ciência de dados, né? Ou banco de dados com essa ênfase em ciência de dados. Uma segunda alternativa é promover a extensão de cursos que meio que tangenciam a ciência de dados, né? Departamentos que de alguma maneira estão vinculados à ciência de dados. E aqui, de novo, eles trazem como exemplo um departamento de estatística da Universidade de Yale, que teve um nome ajustado. Então, agora seria Departamento de Estatística e Ciência de Dados. Vocês vão lembrar de eu defendendo algumas aulas atrás a ideia de que estatística seria aquela formação que estaria mais próximo do que hoje a gente deseja de um cientista de dados, né? Então, ela meio que também está se adaptando a essa nova realidade. Uma terceira alternativa é, de fato, criar mecanismos coordenados entre diversos espaços da própria universidade. Ela traz aqui também alguns exemplos, né? A Universidade de Columbia, a Universidade de Virgínia, Delaware, a Universidade de Chicago, de Berkeley, que já estão promovendo essas agregações. E uma alternativa final seria promover, talvez, um organismo maior dedicado a esses esforços, né? Aproveitando a interdisciplinaridade que é típica da própria ciência. Então, a ideia seria, tipo, agregar estatística, ciência da computação, engenharia, ciência da informação, todas sob o mesmo guarda-chuva, né? Promovendo formação e diplomações também vinculadas à ciência. Então, é assim que tem nascido os cursos e quem está fazendo o curso de tecnologia e ciência de dados está meio que inserido nessa realidade. Tudo isso faria parte desse ciclo de vida da ciência de dados que a gente começa a descobrir enquanto ela vai acontecendo, né? Então, talvez hoje em dia a gente não tenha tantos livros que consigam trazer um nível de detalhe que esse artigo de estudo traz. Um artigo de 2020, mas que traz um retrato mais ou menos do que a gente está vivenciando agora, ainda em 2025. Né? E sobre o ciclo de vida da ciência de dados, Stoden destaca que esse ciclo explicitamente reconhece a necessidade de dados, de software e de outras tecnologias que giram em torno para promover, em especial, achados científicos, achados de pesquisa. Né? Então, à medida que a gente vai trocando buscadores tradicionais, redes sociais tradicionais, por essas que envolvem mais vínculo com a inteligência artificial e com a informação de qualidade, a gente termina, a partir da inteligência artificial, do consumo da ciência de dados, também acelerando as descobertas de pesquisa e novos temas e novas construções, né? Para torná-las disponíveis à comunidade e promover também um reconhecimento da necessidade de pesquisa dedicada a como compartilhar esse tipo de construção. Né? Então, está tudo muito acelerado e a gente tem que descobrir caminhos para promover a comunicação eficaz entre o que é entregue de maneira acelerada pela ciência de dados junto com a inteligência artificial, para que o ser humano consiga evoluir intelectualmente nessa aceleração que parece estar conduzindo essa nossa quarta revolução industrial, que alguns chamam de renascimento. E seguindo a ideia de Stoller, né, se a gente quiser pensar numa definição para a ciência de dados como disciplina, então a gente teria aqui alguns desafios. O de interdisciplinaridade de escopo.
Então, primeiro, assumir que a ciência de dados ela precisa ser interdisciplinar. Ela envolve competências das exatas, ela envolve competências teóricas, ela envolve competências computacionais, e requer também um certo domínio sobre os problemas do mundo real. Então, por causa disso, ela é naturalmente interdisciplinar. Ela não vai caber na cabeça de uma pessoa só tanto conhecimento e tanta capacidade de desenvolver soluções, já que os problemas vêm de diversas naturezas. Né? E aí, pensando no escopo, ela traz aqui um apanhado que é bem interessante. Né? Ela destaca aqui, faz um resumo da literatura e traz também impressões que ela tem. Ela destaca que a ciência de dados envolve dados e, por extensão, estatística, ou, ou o estudo sistemático da organização das propriedades, da análise de dados e suas regras de inferência, incluindo a nossa credibilidade, a nossa confiança na inferência. Né? Então, aqui ela está meio que falando como estatística. Ou a ciência de dados é o estudo da generalização na estratificação do conhecimento a partir de dados. Então, já é uma visão mais computacional, mas que envolve esses mesmos conceitos que a estatística traz. Né? A ideia de você promover um estudo sistemático, de você promover análise de dados, promover inferência. Muito disso é compactado dos modelos de aprendizado de máquina. Então, essa visão de escopo da ciência de dados é muito importante. Né? A gente tem um papel muito bem definido nesse mundo contemporâneo. E antes de mais nada, a ciência de dados ela tem que ser enxergada como ciência, né? Uma ciência que colaborativamente gera, adquire, maneja, analisa e toma de conta de processos de inferência, inclusive reportando esses processos a partir de conjuntos de dados. Então, são esses desafios que a gente tem, tanto em relação à interdisciplinaridade quanto a escopo. Né? É um profissional extremamente qualificado, então, aquele que promove a ciência de dados em conteúdos estatísticos, computacionais e matemáticos, mas que tem a capacidade de se comunicar com o mundo real, que muitas vezes é a principal deficiência das pessoas que são formadas em estatística, matemática e computação. E eu me coloco nesse meio também como alguém que tem uma certa dificuldade de promover comunicação com o mundo real, entre aspas. Né? E aí surge o framework para o ciclo de vida da ciência de dados, que se confunde com o ciclo de vida dos dados em si. Né? E ela traz também essa ideia na sequência do documento dela. Ela destaca que talvez um outro ponto de partida para se pensar no ciclo de vida da ciência de dados seja pensar no ciclo de vida dos próprios dados. Como é que acontece o ciclo de vida dos próprios dados? Ela traz um esquemazinho que é muito feliz nesse sentido. Né? Qual seria o ciclo de vida de um conjunto de dados? A gente começa adquirindo esse conjunto de dados, criando, capturando, ou obtendo de laboratórios, de campos de prova, de pesquisas, de equipamentos que promovem esse registro, de simulações e outras alternativas aí que podem vir à mente da gente. Né? Esses dados eles são, na sequência, limpos, são organizados, são filtrados, anotados, são, de alguma maneira, ajustados para poderem ser utilizados mais à frente. Né? E aí, na sequência, a gente utiliza, reutiliza, analisa, minera, modela, promove diligências em busca de dados adicionais. Muitas vezes as nossas análises geram dados adicionais. A gente tem também um compromisso de visualizar bem esses dados, os resultados que eles geram, de decidir a partir do que está sendo gerado, de agir. Inclusive, é aqui que a inteligência artificial entra com mais força, porque ela pega tudo isso e promove ações a partir de autômatos, que permitem, inclusive, que o ser humano seja colocado meio de lado em algumas operações, aí onde entra, por exemplo, a ideia do chat GPT e de semelhantes, né? De conduzir novos equipamentos, instrumentos, computadores. Então, é a etapa que a gente usa e reusa. Né? Também tem um compromisso de publicar esses achados. É importante que aconteça a publicação. É por isso que a ciência de dados ela tem que ser enxergue
enxergada a princípio como ciência, né? Começa e termina como ciência. Então, existe esse compromisso também da gente compartilhar o que está sendo descoberto. Compartilhar dados, códigos, fluxos de trabalho, procedimentos, né? Disseminar o que está sendo descoberto, agregar com outras descobertas, fazer novas coletas, construir portais, bases de dados e outras coisas, né? Promover um acoplamento com a literatura. Então, a gente também tem esse compromisso quando a gente pensa em dados, naturalmente, seguindo, estendendo para a ciência de dados. E, na sequência, a gente pensa como é que vai acontecer o desfecho de tudo isso. Será que a gente preserva aqueles dados? Será que a gente destrói aqueles dados? Né? Eu estou promovendo aqui uma solução de ciência de dados. Será que eu preservo essa solução, tento aprimorar, eu descarto? Será que eu guardo? Eu replico, eu ignoro? Será que eu comprimo esse conjunto de dados? Será que eu promovo uma indexação desse conjunto de dados numa base? Será que eu promovo curadorias ou simplesmente destruo esse conjunto de dados? Então, esse ciclo de vida dedicado a conjunto de dados é levado também para o ciclo de vida da ciência de dados como um todo. Tá? Naturalmente, nesse processo, a gente tem um ambiente envolvendo ética, políticas de regulamentação, de privacidade, de cuidado, de segurança, plataformas, domínios. Então, existe esse domínio maior que envolve o ciclo dos próprios dados. Né? Vale a pena a gente ter essa visão geral sobre qual seria o ciclo de vida de dados para a gente chegar inteiros no ciclo de vida da própria ciência de dados. E aí a gente tem argumentos para conseguir chegar inteiros na ideia, no conceito do ciclo de vida da própria ciência de dados. Então, antes de mais nada, seria um compromisso científico e por isso ele precisa ser reproduzível, né? É aquela ideia que eu passei para vocês enquanto eu conversava sobre os tipos de conhecimento, em particular o conhecimento científico, né? A ideia de você construir regras universais, a ideia de você garantir de alguma maneira a observação sobre a qualidade que você está entregando. Então, tudo isso vai fazer parte também do ciclo de vida da própria ciência de dados. Em especial a reproducibilidade computacional daquilo que você está produzindo. Né? E aí surge o próprio ciclo da ciência de dados de maneira bem completa. Né? A gente tem aqui os níveis. Num nível mais elevado, a gente tem aquela questão do ambiente, né? O que ele chama aqui sobre a ciência da ciência de dados. Aqueles compromissos que a gente tem sobre ética, sobre a segurança dos dados, a gente está também com os nossos projetos de ciência de dados. Né? A gente teria a ética da pesquisa na ciência de dados, a questão da reprodução de resultados, da reutilização de artefatos, de soluções. Então, é possível que você construa uma máquina que possa ser reutilizada em ambientes distintos. A questão da ética e do projeto, do planejamento, da cyberinfraestrutura, da cibersegurança, da confiança, da metaciência, dos metadados, da documentação do que você está construindo. Né? A gente vai se dedicar a construir linhas de código, e essas linhas de código elas sejam muito bem documentadas, muito bem organizadas. A questão do licenciamento para acesso aos produtos que são entregues, a questão da governança, da curação, das considerações legais e regulatórias e outras. Tudo isso faz parte desse ambiente maior que aqui está sendo chamado da ciência, está sendo chamado de ciência da ciência de dados. Né? A gente também tem o nível de domínio sobre as aplicações, a questão do planejamento dos experimentos que eu vou realizar nas minhas soluções, a questão da gestão dos dados, eu preciso ter um plano para gerenciar os meus dados, a questão de como é que eu obtenho e coleto os meus dados, como é que eu construo os meus modelos, a questão das hipóteses, vocês vão lembrar eu falando lá sobre o ciclo virtuoso da promoção do conhecimento científico e estatístico, ele está aparecendo aqui também, só que de maneira ainda mais detalhada, né? A questão das hipóteses, como é que você gera, da exploração dos dados, a questão de como é que você trabalha com a limpeza, com a organização, com a junção entre conjuntos de dados, a questão da preparação do conjunto para você construir resultados mais específicos, como é que você vai trabalhar com dados que estão faltando,
Será que vai trabalhar com imputação desses dados faltantes, ou seja, preenchimento, inferência sobre esses dados, antes de construir os seus modelos mais sofisticados, né? Quais serão as variáveis que você vai trabalhar? Não está tudo meio que delineado à medida que eu vou passando pelo ciclo de vida, né? A estimação dos modelos, a inferência estatística, a questão da simulação que eu vou precisar realizar para saber se meus modelos são capazes de extrapolar o que aprenderam durante o treinamento deles, a questão de como é que eu vou visualizar os resultados, os manuscritos, os artigos que eu vou escrever, como é que eu vou arquivar tudo isso. Então, tudo isso faz parte daquele nível de domínio, de aplicação, que, por sua vez, está vinculado visceralmente a etapas de infraestrutura. Então, por exemplo, eu realizar o meu plano de gestão de dados, eu preciso de um fluxo, eu preciso de software, eu preciso de ferramentas que promovam a gestão na execução daquele plano. Eu preciso de estruturas de base de dados para poder promover a coleta dos dados, a obtenção, às vezes a geração, às vezes a construção de modelos baseados em dados, a questão da captura, do pré-registro, de ferramentas de pré-registro para eu conseguir gerar a geração de hipóteses, de exploração de dados, a questão de ferramentas de gestão de dados para promover limpeza, organização e agregação dos dados, a questão da escrita de scripts, notebooks, softwares que promovem os processos para eu conseguir gerar modelos de imputação, de preenchimento de dados faltantes, de seleção de variáveis importantes, a questão, mais uma vez, de scripts, de notebooks e de algoritmos que sejam escaláveis para promover a estimação de modelos que depois vão ser aplicados na vida real, a questão da documentação de ferramentas para isso, de softwares para isso, para eu conseguir tanto realizar quanto registrar as simulações sobre validação cruzada, que vão permitir que eu chegue a modelos inteiros ainda durante o treinamento, as ferramentas scripts para visualização, as ferramentas para análise de metadados, links, trabalho com pacotes, com concatenação ou com containerização de soluções, o aproveitamento de linhas e mais linhas de código, soluções que se tornem, por exemplo, aplicativos, né? E a gente tem, por fim, como última camada aqui, a camada de sistema, que envolve os ambientes computacionais, os ambientes de programação quantitativa. Então, existe todo um ecossistema que a gente consome para poder promover tudo isso, né? Eu falava com você sobre o Kaggle, sobre o Colab, sobre o VS Code, sobre o GitHub, que promove também a questão de versionamento de trabalhos em equipe, trabalhos síncronos. Então, tudo isso termina entrando nesse ecossistema, né? Às vezes, softwares em hardwares especializados. Então, é importante que, por exemplo, a equipe de ciência de dados tenha acesso a computadores dedicados a bancos de dados, outros dedicados à camada de ciência de dados, de maneira meio que modular para que a gente consiga trabalhar as soluções de interface com o usuário, de banco de dados, ciência de dados, de maneira mais especializada, embora interagindo com as outras camadas. As arquiteturas para bancos de dados, é aqui que entra, por exemplo, a importância do engenheiro de dados, que é aquela pessoa que promove a infraestrutura para que o cientista de dados tenha acesso aos dados, as capacidades de armazenamento e outras características. Então, tudo isso resume, de alguma maneira, esse ciclo de vida da ciência de dados como um todo. E, por fim, trazendo alguns detalhes sobre essas ideias, Stoddard ela destaca algumas alternativas, por exemplo, de linguagem de programação dedicadas àquela camada de ciência de dados, destaca aqui a linguagem R, destaca aqui a linguagem Python, eu destacaria também SQL para você ter comunicação ali com banco de dados, destacaria também Java para você promover interface, JavaScript, HTML e assim por diante. Destaca alguns formalismos dedicados ao aprendizado de máquina, como, por exemplo, máquinas de vetores de suporte, que a gente vai ver na disciplina, como, por exemplo, redes neurais, como, por exemplo, redes bayesianas. Então, existem muitas alternativas mesmo que a gente vai tender a trabalhar na nossa disciplina para poder passear, pelo menos, pela camada de ciência de dados em si. Tá?
E ainda concluindo esse nosso passeio pelo artigo de Stoden, ela destaca também, e eu achei isso bem interessante mesmo, que a ciência de dados ela se beneficia da da aproximação que ela tem fácil com a indústria, né? Assim como aconteceu com a ciência da computação, acontece também com a ciência de dados, né? Então, a gente vê as grandes empresas hoje, né, as ditas Big Techs, consumindo demais das ciências de dados, assim como houve um momento em que a ciência da computação foi bastante consumida por empresas que ganharam muita evidência, como, por exemplo, a IBM, a Microsoft, a Apple. Então, são as Big Techs que hoje tentam enveredar pelo caminho da própria ciência de dados. Então, existe essa possibilidade de inserção fácil na indústria devido às entregas que a ciência de dados tem promovido. E como outra entrega que eu achei bem fantástica também desse artigo de Stoden, ela destaca aqui uma espécie de mapeamento, né? Com perfis de formação que seriam interessantes para esses cursos de ciência de dados que começam a aflorar, pensando um pouco mais além, para as competências destacadas como cientista de dados, né? Então, a gente teria aqui algumas etapas do ciclo de vida da ciência de dados e alguns possíveis cursos ou competências envolvendo essas etapas. Então, por exemplo, para promover o planejamento de experimentos, seria interessante que a pessoa tivesse competência em probabilidade, em estatística, em planejamento de experimentos, que são disciplinas próprias da formação de estatística, de engenharia de produção, né? Inclusive envolvendo o uso de seres humanos e de temas correlatos, a etapa de obtenção de dados, metodologias experimentais, introdução a bancos de dados, introdução a SQL, do SQL, ascensores que promovem integração e controle, exploração de dados, envolvendo, por exemplo, a linguagem R, a linguagem Python, pacotes dedicados a grafos e a visualização de dados, introdução à estatística, bases de dados e estruturas de dados, incluindo limpeza e organização. Aí, de novo, introdução a sistemas dedicados a banco de dados, SQL, NoSQL, processamento de linguagem natural, que é extremamente importante no mundo em que a gente acumula cada vez mais dados não estruturados, né, em textos, em áudios, em imagens. Engenharia de software, aí ele relembra Python, R, agrega linguagem C, linguagem C++, linguagem Julia, sistemas distribuídos, teste de software, confiabilidade de software é extremamente importante aqui, que é um tema que também para mim é muito atraente. A questão de filtros seletos, quais seriam as variáveis importantes para eu trabalhar no meu projeto de ciência de dados. Entrariam competência em aprendizado estatístico, cursos sobre temas particulares, sobre áreas particulares, como exemplo, bioinformática, como exemplo, imagens, né, como você realizar estudos a partir de imagens, estimação, modelos de estimação, aí entraria novamente conteúdos de matemática, com probabilidade, álgebra linear, cálculo, análise real, estatística aplicada, aprendizado de máquina, mineração de dados, aprendizado profundo, algoritmos que sejam escaláveis, aquela capacidade de você ter de implementar algoritmos que possam ser realizados, executados em computação paralela, teoria da decisão estatística, tudo isso entra em estimação de modelos. São competências que podem se tornar cursos de formação. Simulação e validação cruzada, então a gente teria ali competências em métodos numéricos, em simulação e modelagem computacional e aprendizagem estatística. Visualização, a gente teria a visualização da informação, gráficos e visualização científica, existem alternativas inúmeras para você poder comunicar os seus resultados, tipos muito distintos de gráficos, né? Vocês vão poder ver disciplinas como estatística, e vai pensar um pouco disso também em ciência de dados. Mais uma vez, cursos sobre temas específicos, como, por exemplo, visualização de dados espaciais, competências em publicação e arquivamento, né? Introdução à informação, como adquirir dados,
como escrever documentos científicos, como promover a gestão da pesquisa a partir de dados, acesso público, comunicação acadêmica, bibliotecas digitais e preservação, e, por fim, outros tópicos como ética para a pesquisa científica, privacidade de dados, regras, regulamentos nacionais e internacionais. Então, eu achei bem bacana esse mapeamento que ela promoveu em prol das competências e levando para os cursos dedicados à ciência e dados.